Beleza, gente, vamos começar então. Hoje a gente vai mudar um pouco de assunto para falar de regularização. Quando eu falo mudar é parar de falar um pouco de modelos, assim, de como calcular a previsão de um dado exemplo, né? Calcular o rótulo de um dado exemplo. Mas vamos falar um pouco sobre como melhorar a performance de um modelo, mas em particular de redes neurais, né? Bom, até agora então, agora a gente sabe como treinar uma MLP, né? Com múltiplas camadas. Com múltiplas camadas. Então a gente ficou algumas aulas estudando isso aqui, né? A gente viu como que faz o forward pass, lá a propagação, depois a retropropagação para atualizar os pesos. Então agora a gente consegue treinar uma rede e resolver um certo problema de aprendizado. Só que nesse processo aqui a gente viu que a gente tinha alguns parâmetros que a gente chama de hiperparâmetros que a gente precisa definir para que aconteça o aprendizado. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter número de camadas da rede, a gente que escolhe, né? Número de neurônios por camada, o que mais que a gente escolhe? Taxa de aprendizado, o alfa, né? Isso, função de ativação. Função de ativação. Bom, e no futuro a gente vai ter mais. Mas esses são os principais até agora. A gente precisa escolher esses valores para conseguir definir um modelo exato e resolver um problema. Tá? Não existe valores padrão que funcionam bem para determinados problemas. Tá? Se alguém falar isso para vocês, desconfiem. Tá? O que existe muito na prática é o seguinte: a pessoa que trabalha com visão computacional, ela às vezes já treinou um modelo muito parecido várias vezes para conjuntos de dados similares. E a pessoa tem um valor na cabeça que funcionou bem para ela no passado. Então, alguns desses valores são passados para frente, assim como regra geral, tá? Então, existe assim na comunidade alguns números que as pessoas testam por padrão, mas esses números funcionam bem para alguns casos específicos, para aqueles contextos daquelas pessoas. Então, é difícil a gente generalizar e falar, não, esse aqui comece com esse valor que ele a gente consegue mostrar ou provar que ele é o melhor, sabe? Então, como é que a gente decide, né, esses parâmetros aqui? Então, na prática, né, o que a gente tem? A gente tem um ciclo. Basicamente, a gente tem uma ideia, né? Depois a gente programa a gente tem uma ideia de modelo, depois a gente programa esse modelo, né, código. Depois a gente faz experimentos. Na prática, o que se tem é isso aqui. Tá? Para resolver bem um problema, você vai ter que executar esse ciclo aqui algumas vezes até você encontrar um modelo específico que te retorne bons resultados. Tá? Então, o que é interessante aqui é que uma característica-chave para projetos de sucesso, tanto de pesquisa quanto industriais, de aprendizado de máquina, em particular para Deep Learning, é o quão rápido você consegue fazer essa iteração aqui. A velocidade com que você consegue iterar e fazer mais experimentos é muito importante para você conseguir ter um modelo de sucesso. Isso foi crucial, inclusive, para que a gente conseguisse avançar com o Deep Learning, né? No passado eu já comentei isso algumas vezes,
Realizar esses experimentos era muito caro, tá? Programar essas redes era muito demorado, porque não tinham frameworks lá específicos para isso. Então, um dos fatores para que a gente tenha, né, hoje Deep Learning como uma técnica muito importante e talvez principal de IA, talvez não, né, com certeza principal de IA, é a velocidade que a gente consegue fazer isso aqui hoje em dia. Aí seja por advento, né, de GPUs para treinamento de modelos, nem frameworks para programação mais rápida, né, e obviamente algumas ideias novas que foram desenvolvidas ao longo do tempo aí dessas últimas décadas, tá? Mas bom, a gente estava falando basicamente de ideias aqui, né? De falar de regressão logística, regressão logística, falou de MLP por enquanto. Ainda falou um pouquinho de Perceptron, né? Que é um caso simplificado do MLP. É um neurônio, uma rede neural com um neurônio só, uma função de ativação sinal lá. Então vamos parar um pouco de olhar para modelos ou algoritmos de aprendizado, e também a gente falou bastante de código, né? A gente implementou essas coisas aí na mão lá, usando NumPy, e queria falar um pouco mais sobre os experimentos agora. Tá? A gente nos nossos trabalhos, ou no trabalho que a gente fez até agora, a gente teve um único experimento lá que foi, né, a gente estava fazendo um classificador de imagens de gatinhos e aí a gente só calculou a acurácia desse modelo, né, num conjunto de teste. Foi um experimento bem simplificado. Onde a acurácia, a gente falou talvez essa palavra algumas vezes, mas a acurácia é a taxa de acerto do modelo, né? É a porcentagem de acerto no conjunto de dados. E é uma das métricas mais usadas para avaliar modelos, né, em redes neurais e em aprendizado de máquina como um todo. Nem sempre a gente vai usar a acurácia, tá? Tem casos, por exemplo, casos mais críticos, né, quando o nosso conjunto de dados é desbalanceado, que a gente fala, que é, por exemplo, se eu tiver classes positivas e negativas, se eu tiver 98% de classes positivas e 2% de classes negativas, eu posso ter um modelo que sempre chuta positivo e tem 98% de acurácia. Tá? Mas ele não é capaz de classificar corretamente nenhum exemplo negativo. Então esse modelo aqui, em geral, não vai servir para muita coisa. Tá? Exemplo, que é onde acontece isso aqui. De uma maneira geral, né, na verdade, são um problema de detecção de anomalias. Por exemplo, detectar fraude em cartão de crédito. Né? Bom, existem, sei lá quantas transações bancárias acontecendo por segundo, né, no Brasil, no mundo, enfim. Não tenho a mínima noção da escala disso. Mas são muitas. A maioria delas não é fraudulenta, né? Mas eventualmente uma delas é fraudulenta e é essa que você quer pegar. E aí, para gerar um conjunto de dados nesse tipo de problema, naturalmente você vai ter muito mais dados positivos que negativos. Então é difícil você criar um conjunto de dados balanceado. E aí, nesses casos particulares, a acurácia não serve muito como métrica. Então, em geral, a acurácia, quando vocês lerem o valor de acurácia, sempre pensem nisso, tá? Sempre pensem nisso. O conjunto de dados é balanceado? Se for, aí faz total sentido você falar de acurácia. Dá para pensar na estratégia de ignorar uma parte dos dados para poder melhorar o modelo? Dá. A sua intuição é certíssima, né? Um dos jeitos de você corrigir isso aqui seria fazer o que eles chamam de downsampling, né? Que é você remover dados positivos até chegar numa versão balanceada. Só que nesse caso aqui seria remover muitos dados, né? Então faria sentido. Em casos onde o balanceamento não é tão crítico, talvez sei lá, 70, 30, talvez faça mais sentido. Você pode fazer o contrário também, que é fazer o upsampling, tentar gerar dados aqui, ó,
quando eu falo gerar sinteticamente, às vezes mesmo, ou transformar os dados que você já tem ali, de alguma maneira, em imagens, por exemplo, a gente pode pensar em transformações geométricas, né? Você pode aplicar um zoom na imagem, rotacionar ela, enfim, fazer algumas transformações e gerar dados para essa classe minoritária e até você conseguir o balanceamento. Então, tem algumas técnicas, tá? E provavelmente para quem está fazendo ciência de dados com o Marcos, ele deve estar falando bastante disso aqui. Bom, eu acho que por agora basta que a gente só lembre que a acurácia é a métrica padrão, porém ela tem problemas, ela nem sempre funciona. Tá? Então, uma coisa que é bastante comum também, principalmente na indústria, já aconteceu comigo algumas vezes, quando você vai trabalhar com pessoas da indústria, eles se perguntam assim, tá, mas qual que é a acurácia esperada desse modelo? Aí eles esperam um número mágico, assim, tipo, você tem que falar que é 97%, mas mesmo 97% pode ser um número baixo relativamente, entendeu? Então, assim, esse número em si, o significado desse número, se ele é bom ou se ele é ruim, depende muito do problema que você está lidando. Né? Hoje em dia, em Deep Learning, por exemplo, o que a gente faz muito é criar modelos que competem com o ser humano, entre aspas, né, onde o seu baseline é o ser humano. Por exemplo, em sistemas de visão computacional, vamos pensar na Tesla lá, eles estão construindo um carro que dirige sozinho, né, o baseline da Tesla é o ser humano. Então, se eles conseguem ser melhores que o ser humano, ou tão bom quanto aquele número que está lá, por exemplo, você tem lá o número de acidentes causados por seres humanos lá numa cidade específica, tá? Ou a porcentagem de acidentes por ano, alguma coisa assim. Né? Porque eles precisam bater esse número aí. Tá? Então, a acurácia do modelo, vamos dizer assim, ela só pode ser medida relativa a algum outro baseline. Né? Absolutamente falando, não existe um número mágico que é bom. É claro que se você chegar numa acurácia de 100% vai ser bom, mas isso é improvável. Tá. Beleza. Tinha uma pergunta ali? Alguma pergunta? Não? Tá. Fala mais sobre esses experimentos, então. Bom, quando a gente está fazendo experimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o objetivo desse experimento, né? O que a gente quer medir e onde que a gente quer chegar. E no nosso caso aqui, a gente quer obter um modelo, né? A gente quer obter um modelo com um bom ajuste. Mas a gente quer um bom ajuste nos dados de teste, né? Que eu nunca vi. Então eu quero ter uma alta performance de previsão em dados que eu nunca vi durante o treinamento. A gente viu isso informalmente, aquele objetivo do aprendizado de máquina lá é esse, né? É claro que, por consequência, a gente também vai ter, ou vai querer, né, como objetivo, um bom ajuste no conjunto de treinamento também. É isso que vai nos dar, inclusive, né, o conjunto de treinamento que vai nos dar um bom desempenho no conjunto de teste. Então, como é que a gente testa um modelo, né, para que a gente tenha esse bom ajuste? A gente falou lá no começo, na segunda aula, se não me engano, que a gente divide nossos dados, né, em 3 subconjuntos. Então, se essa barrinha aqui são os nossos dados, a gente vai dividir esse conjunto aqui de dados. Esses dados são todos os dados que a gente coletou antes de começar a treinar o modelo. Por exemplo, todas as imagens de gatinhos que a gente coletou, tirou ou pegou na internet. E aí a gente vai ter uma fatia para treinamento, uma fatia para validação
uma fatia para teste. Valide. Uma coisa que a gente não falou é qual é a porcentagem que a gente aloca aqui para cada tipo de dado, né? Você tem uma ideia? 33, alguém falou 33, 33, 33. 70 treino. 20, 10, né? Algum chute a mais? Esse tipo de divisão aqui, gente, era mais comum. Eu era, na verdade, bastante comum, e ainda é, na verdade, em cenários com poucos dados. Tá? Ou anteriormente, né, de falar de Big Data, né, que é esse termo de falar, ou de Deep Learning, quando a gente não tinha bases de dados muito grandes, a divisão que se fazia era mais ou menos essa. 70, 30, por exemplo, se ele podia fazer 60, 20, 20, por exemplo, é uma outra possível, que era bastante comum. Ou quando você tinha pouquíssimos dados ainda, era usar 70, 30, sem conjunto de validação. Tá? E quando a gente fala de poucos dados, né, vamos falar aqui num cenário de poucos dados, também essa palavra poucos é obviamente relativa, né? Então depende do problema. Mas vamos pensar assim, coisas na ordem de grandeza de 100 ou 1000, ou até às vezes 10 mil, por exemplo, exemplos, a gente ainda vai dizer que são poucos dados, assim, de uma maneira bem geral, tá? Por exemplo, um problema de classificação de imagens. Esse cenário aqui é um cenário com poucos dados. Tá? No caso do gato, por exemplo, 200 e pouco já foi suficiente, né? Bom, a gente usou uma regressão logística lá, né? E um modelo bem simples. O que ia acontecer? Se a gente tivesse muitos dados, a rede, provavelmente aquele único neurônio não ia conseguir ser capaz de aprender o padrão nessa quantidade enorme de dados. A gente ia precisar aumentar a rede. Tá? Então, naquele cenário lá, ele foi muito bom para estudar o problema, porque a gente conseguiu uma acurácia razoavelmente boa, com poucas imagens. E claro que é o seguinte, né? Naquele contexto, lembra, quanto menos dados eu tenho, menos amostras da minha distribuição global eu tenho. Então, vocês fizeram os testes lá, pegaram fotos de gatos da internet, enfim, próprias lá, e muitas vezes ele errava, né? E o erro pode vir justamente por causa disso, porque a distribuição é completamente diferente daquele que ele viu no treinamento. Tá? E aquele valor de acurácia 70% vai ser uma boa estimativa. Quanto maior for o seu número de exemplos de teste, melhor é aquela estimativa lá. Né? Mas, via de regra, o que é importante? Né? A gente precisa ter separar mais dados para treinamento e menos para teste e validação. Porque para validação e teste eu preciso ter um número razoavelmente bom para conseguir discernir 2 ou 3 ou 4, 5 modelos diferentes. E para treinar não, para treinar eu preciso capturar o padrão dos dados, então eu preciso de um número maior de dados. Tá. Bom, mas o que acontece num cenário com muitos dados? Ou cenários de Deep Learning, né? ou Big Data? Quando a gente tem, por exemplo, milhões, né? Por exemplo, sei lá, vamos pensar em 10 ou mesmo até 10 milhões de dados, ou até mais que isso, mas assim, numa escala de grandeza maior agora, né? Milhões de imagens, por exemplo. Aí a divisão é um pouco diferente. O que a gente se vê hoje em dia é algo como, por exemplo, a gente pode ver coisas do tipo assim, 98% de treinamento, 1% de validação e 1% para teste. Não, por quê, né? Quanto que é 1% de 1 milhão? 10 mil, né? Então, 1% de 1 milhão já é 10 mil exemplos para validação e 10 mil para teste.
Então já é um número muito alto para testar um modelo. Então hoje em dia o que se vê nos artigos e nas práticas aí em projetos é mais algo desse tipo aqui. Em casos maiores ainda eu já vi, por exemplo, 99.5.5, quando você tem mais ainda aqui. Tá? Então, se é para ter uma regra geral, a ideia é essa. Quanto mais dados você tem, menor vai ser aqui essa fatia, essa porcentagem, maior vai ser essa aqui. Tá? Justamente porque essas porcentagens começam a ficar já grandes o suficiente para teste. Isso aqui vai ser muito importante quando vocês forem fazer o projeto de vocês final. Porque lá vocês vão ter que propor um conjunto de dados e aí vocês vão ter que dar uma estudada nos números de exemplos e tentar propor aqui uma distribuição aqui uma divisão para os seus dados para seguir no projeto, que faça sentido para cada um de vocês, e cada um vai ter um conjunto de dados diferente, então esses valores aqui vão mudar. E todo novo projeto de aprendizado de máquina vai ter essa questão aqui, que é como é que a gente divide os dados. E aí, por exemplo, quando você vai escrever um artigo científico, você vai ter que reportar lá qual foi a sua divisão, quantos por cento você alocou para treinamento, validação e teste, e qual foi o método. Em geral, você divide isso aqui aleatoriamente, tá? E não pode ter sobreposição, obviamente, também. Quer dizer, não sei se é tão óbvio assim, mas nenhum exemplo que tiver aqui pode estar aqui, ou em nenhum dos outros dois, né? Eles têm que ser completamente independentes, não pode ter sobreposição. Bom, uma coisa que é comum também, falando mais da prática agora, é o seguinte. Pode ser uma pergunta que vocês tenham. A gente talvez falou um pouco disso, que é o seguinte. Se a gente tiver um caso assim, pode acontecer, e acontece na prática mesmo, que a gente pode fazer, por exemplo, treinar um modelo com dados de uma distribuição e testar com dados de outra distribuição. Acontece isso na prática, tá? Isso por questões, às vezes econômicas mesmo, na maioria das vezes. Então, por exemplo, quero treinar lá o classificador de gatinhos, o que eu poderia fazer? E muita gente faz isso aí na internet, né? E fazer lá uma varredura na internet, capturando imagens de alta qualidade de gatos na internet. Aí você cria uma base de dados lá muito grande, que facilita, né? Você consegue criar uma base de dados grande em pouco tempo, né? Relativamente falando, de uma forma automatizada. E aí você tem lá fotos da internet, né? Você tem lá foto da internet. E aqui, por exemplo, a hora que você vai testar, você pode ter fotos que vêm de um aplicativo, por exemplo, onde o seu usuário tirou foto lá com o celular da pessoa. E aí as condições da foto, resolução, qualidade, localização são diferentes dessa aqui. Isso aqui, é tudo bem fazer isso aqui, desde que quando você for reportar os seus e treinar o seu modelo, você use o conjunto de validação, o seu conjunto de validação aqui, ó, validação e teste, tá, esteja na mesma distribuição. Isso aqui é bem prático fazer, tá? Pode fazer, não tem problema. Quer dizer, não é o cenário ideal seria estar, né, todos os dados na mesma distribuição, mas isso nem sempre é praticável, então só uma nota aqui que se forem fazer algo desse tipo, lembrem de garantir pelo menos essa situação aqui. Bom, agora eu quero falar então do seguinte, que é voltar naquela ideia de como ajustar os parâmetros, os hiperparâmetros de uma rede neural. O nosso objetivo final é ter um bom ajuste nos dados de teste. Agora a gente já sabe como dividir o nosso conjunto de dados. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai treinar lá no conjunto de treinamento e vai, né, validar na validação e depois testar. E aí a gente viu
em aulas passadas o problema de subajuste e sobreajuste, né? Vamos desenhar aqui um conjunto de dados aqui. Bom, imaginem esse conjunto de dados aqui com duas características, né, x1 e x2. Com um rótulo xzinho e bolinha. O que a gente quer encontrar, então, é um modelo que se ajusta bem a esses dados. E o que a gente quer é achar um modelo aqui que captura bem o padrão dos dados, né? Que seria, por exemplo, mais ou menos esse, talvez uma curva meio em formato de parábola aqui, né? Lembra que isso aqui não é uma função em si, é a fronteira de decisão do modelo, né? Então a gente queria achar um modelo que tem uma fronteira de decisão que captura bem o padrão dos dados aqui. A gente vai dizer que um modelo desse aqui tem um ajuste bom, comparado, por exemplo, com um modelo linear, né? Que claramente aqui não captura o padrão desses dados aqui. E a gente vai ter também, em relação a um outro modelo que se ajusta muito aqui, né, a esses dados, faria algo do tipo aqui assim, né? Então a gente pode ter um modelo que se ajusta demais ao conjunto de treinamento, lembrando que esses exemplos aqui são os exemplos de treinamento. E o que acontece é que, em geral, quando a gente tem modelos que se ajustam demais, aí a hora que você for colocar isso ou testar os dados de teste, você vai ter muito erros nos dados de teste, tá? Então vamos lembrar aqui alguns termos, né? A gente tem alguns problemas que podem acontecer durante o treinamento. A gente pode ter um subajuste, a gente pode ter um sobreajuste, bom, e esses são, na verdade, são basicamente os dois problemas que a gente pode ter. O subajuste é quando a gente não captura o padrão dos dados, no caso aqui seria esse modelo linear. E aqui a gente também vai ter como característica de métrica, né? A gente vai ter um erro alto no conjunto de teste. Eu vou chamar de conjunto de treinamento, perdão. E, consequentemente, um erro também alto no D de teste. Então, isso é uma característica do subajuste, né? E o sobreajuste é quando a gente se ajusta demais ao conjunto de treinamento. O que a gente tem aqui é um erro baixo no TR e um erro alto no conjunto de teste. Então, esse é o nosso principal problema de aprendizado. Porque o subajuste é quando quando o nosso modelo é simples demais para os dados que a gente tem. Então, nesse caso, qual que é a intuição? É a gente complicar o modelo. A gente precisa de um modelo talvez com não linearidade. No caso, pode pensar numa rede neural mais complexa. Então, o subajuste, ele é o primeiro problema que a gente vai resolver. Mas ele é, na prática, um pouco mais simples, porque eu sempre posso complicar minha rede, né? Eu sempre posso aumentar a complexidade dela. Então, essa é uma técnica, inclusive, bastante comum
para resolver esse problema em redes neurais, né? Claro que se você estiver falando de outro modelo de aprendizado, talvez isso não seja tão simples assim. Mas em redes neurais a gente tem essa possibilidade de aumentar o número de camadas, aumentar o número de neurônios na camada, e aí a gente tende a conseguir resolver esse problema eventualmente. Só que o que pode acontecer? Você complicar demais o seu modelo, aí na hora que você vai testar no conjunto de validação, você tem um erro muito alto. E aí você tem que voltar e reduzir a complexidade, enfim, fazer esse ciclo de ajustes, até você ter um modelo que tenha uma boa performance no conjunto de validação. Esses termos aqui, gente, também são conhecidos como... esse problema de subajuste também é conhecido como alto viés. Tá? E esse problema aqui como variância alta, ou alta variância. Então, se vocês lerem em algum lugar, esse modelo está com variância alta, ele está sofrendo sobreajuste. Tá? E se ele tiver com um alto viés, é subajuste. São nomes para as mesmas coisas. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver aqui uma situação aqui, ó, erro de treinamento 1% e aqui, por exemplo, 11%, né? Bom, aqui na verdade seria essa situação aqui, né? Sobreajuste. Onde eu tenho um erro baixo de treinamento, mas um erro relativamente alto de teste. Então a gente vai falar, esse modelo está com alta variância ou sobreajuste. Né? E aqui, por exemplo, uma situação de alto viés ou sobreajuste, você pode ter um número assim do tipo, ó, números assim, ó, 15% de erro e 16% de erro no teste, 15% no treinamento. Você vai falar, esse modelo aqui está com alto viés. Né? Bom, então, o que a gente pode definir aqui é uma regrinha geral para a resolução desses problemas em aprendizado de máquina. Que é a seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar se, quando a gente tem um modelo de entrada treinado, a gente vai perguntar assim, se o viés é alto. Ou seja, se a gente tiver erro alto no conjunto de treinamento, a primeira coisa que a gente vai fazer. Tá? Se a gente identificar esse problema, a gente tem algumas soluções. Tá? Então aqui lembrando que esse é um erro... tá lá, erro alto no conjunto de treinamento. Aí, algumas soluções, tá? Como a gente já falou, aumentar o tamanho da rede. Então, aumentando o tamanho da rede, aumento a capacidade lá do meu modelo. Lembrem que, quando eu falo de capacidade, imagine o seguinte, no caso extremo, eu tenho uma rede com um neurônio que é linear. Então, quando eu aumento o número de camadas e neurônios, eu vou ter uma flexibilidade maior aqui de fronteira de decisão. Então, aumentar o tamanho da rede significa poder ter uma fronteira de decisão um pouco mais complexa. Tá? Então, com isso, de alguma maneira, eu vou conseguir modelar meus dados. Tá? Aumentando isso aqui, ajustando. Uma outra solução é treinar por mais tempo. Tá? Treinar por mais tempo. Se você está tendo um erro alto no conjunto de treinamento, pode ser porque você parou o seu gradiente descendente ali muito antes. Então, você treina por mais épocas uma rede, aumenta lá o número de épocas e treina mais, faz mais iterações do gradiente descendente. E aí, isso pode resolver o seu problema também, de alto viés. E uma coisa que a gente vai ver no futuro, que é trocar a arquitetura, ou testar uma outra arquitetura de rede. Por exemplo,
uma MLP não funcionou, vou tentar uma rede convolucional, alguma coisa assim. Tá? Mas isso aqui a gente vai discutir mais no futuro. Então, a primeira receitinha é essa. Você treinou um modelo, está com um erro alto. A primeira coisa que você vai perguntar é isso. Vou verificar qual que é o meu erro no conjunto de treinamento. Se for baixo, eu vou testar essas coisas, até eu resolver esse problema. Depois que eu resolvi, aí eu passo para a segunda etapa. Segunda etapa, que é variância alta. Variância alta ou overfit. Overfit. Ou sobreajuste. E aqui seria subajuste ou underfit. Primeira coisa que a gente verifica. Ou subajuste. Bom, soluções para overfit. Primeira, talvez nem sempre é mais fácil, mas coletar mais dados. Então, se você está sofrendo de overfit ou alta variância, uma das coisas que você pode tentar é ir buscar mais dados. Isso vai aumentar o seu conjunto de treinamento e isso tende a reduzir a sua variância, reduzir o seu sobreajuste. Porque o sobreajuste acontece, no caso extremo, lá se você tem um exemplo só, né, você vai sobreajustar para esses dados. Agora, se você tiver 1.000, depois 10.000, depois 20.000, vai ser cada vez mais difícil fazer você ter sobreajuste sobre os dados. Então, uma solução é coletar mais dados. Mas isso aqui nem sempre é prático. Né? Pode ser muito caro coletar mais dados. Então, uma segunda solução, que é a mais importante para a aula de hoje, que é a regularização. E aqui também, como terceira opção, você pode trocar a arquitetura da rede. Tá? Trocar a arquitetura da rede pode resolver tanto o problema de overfit quanto o underfit. Mas é uma situação que a gente não vai falar, pelo menos pelas próximas aulas. Então, mas aqui ficaria também, né, outra arquitetura. De rede. Bom, esse tópico de regularização, ele é um tópico muito importante em aprendizado de máquina, né? E a gente vai ver, como eu comentei, a gente vai ver 3 delas. Regularização. A gente vai ver VL2 primeiro, depois L1, depois dropout. Bom, o que é regularização? De uma maneira geral, é a gente resolver o problema de sobreajuste, tá? Então, a regularização nasce para resolver esse problema. Tá? Então, o objetivo aqui é resolver sobreajuste. Alta variância. E a intuição, ou o objetivo de uma regularização é adicionar um termo de penalização. Assim, de uma maneira geral, a gente pode pensar a regularização como adicionar uma penalização à nossa função objetivo, a nossa função de minimização, lá que é a função de erro. Vamos lembrar da entropia binária cruzada? A gente vai adicionar um termo a mais lá para penalizar a magnitude ou comprimento do vetor de pesos, W. E hoje eu vou tentar mostrar a intuição de por que controlar a magnitude de W
ajuda a reduzir sobreajuste. Tá? Então vamos considerar, para as coisas ficarem mais tangíveis, vamos considerar uma regressão logística. E a gente tem lá o modelo, né, h de x igual a sigma de w x mais b. Vetor w, vetor x aqui é escalar. E a função de erro da regressão logística, né, que a gente vem usando, função de perda, L. Vou colocá-la aqui em termos de WB, porque a gente quer regularizar, a gente quer penalizar o W. Então, vou deixar aqui como a função L os argumentos de L como WB. Que é isso mesmo que a gente tem, né? Aqui a gente tem 1 sobre N, somatório, né? Indo de 1 até N. Né? Aqui vamos só simplificar aqui. Deixar assim, Li, Y, chapéu de... Esse Y chapéu aqui depende de WB, né? Esse Y chapéu é igual a H de X, que é o sigma de WX mais B. Qual que é a ideia de regressão? É adicionar uma penalização aqui, ó. E o que eu quero penalizar? Eu quero penalizar a magnitude de W. Lembra que ou o comprimento de W, né? Imagina no espaço 2D. A gente falou um pouco disso nas aulas passadas, né? A gente tem um modelo aqui linear, pelo menos o vetor W é perpendicular à fronteira de decisão. Porque eu quero controlar a magnitude desse vetor aqui. Tá. Lembra que esse vetor W é usado para ponderar os pesos. Então, quanto menor ele for, quanto mais próximo de zero ele for, menos contribuição para cada valor de entrada eu vou ter. Tá. Até agora a gente estava pensando mais, geometricamente, a gente estava pensando mais na direção desse W, né? Que é o que mais importa aqui para o ângulo, para o coeficiente aqui dessa angular dessa reta aqui. Mas a intensidade também é importante para a gente, a magnitude desse vetor é importante para a gente também. Bom, a primeira técnica que a gente vai ver chama regularização L2, que a gente usa a norma L2 de W, que é a seguinte, vai denotar com a norma 2, que é a norma 2 de W, ao quadrado. E o que é a norma 2? Ao quadrado. Igual ao somatório WJ quadrado, J indo de 1 até D. D é a dimensionalidade de W, vetor de pesos. Tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Que isso aqui é igual a WJ vezes WJ. Né? A norma L2 pode ser vista como o produto escalar de W por ele mesmo. Né? Estou somando, eu multiplico cada dimensão de W e somo elas. Então isso aqui pode ser visto como o produto escalar de W por ele, de W por W. Esse J varia em relação à Dimensão. Então, para ficar mais óbvio aqui, L2 eu vou pegar W igual se fosse 1, 2, né? Só para vocês visualizarem. Isso aqui seria 1 vezes 1 mais 2 vezes 2. Então, ficaria 1 mais 4, daria 5.
Esse aqui é só a notação de L2, da norma 2. Esse 2 tá relacionado com as barrinhas. Tem L3, tem várias normas. Norma é uma função que mapeia o vetor para um escalar, né? Para um escalar. Então você tem vários tipos de norma. E aí, esse é o termo principal, mas associado a esse termo a gente tem um parâmetro, tá, que controla a intensidade da regularização, parâmetro de regularização. Formalmente divide por uma constante 2n relativa, de normalização que é relativa ao tamanho do conjunto de dados. Tá? Mas essa soma aqui, esse termo mais caracteriza a regularização L2. Tá. O que muda na regularização L1? A gente usa a norma L1, a norma 1. A gente vai ter somatório de J de 1 até D. Aqui, a norma L1, ela é a soma das coordenadas absolutas. E a norma L1, ela é definida dessa maneira que, ao invés de a gente calcular o quadrado, a gente tem o absoluto de cada coordenada. Então, aqui seria, por exemplo, nesse caso aqui, seria 1 mais 2 mesmo, né? Seria 3. Vamos ver a formalização para rede neural. Essa formalização é para regressão logística. Porque a gente tem um vetor W só, né? E aí a gente tem uma norma do vetor, faz sentido, né? W. Mas na rede neural a gente tem matrizes, né, de pesos. E aí, bom, não vai mudar muita coisa, mas aqui vai ser uma matriz para uma camada L. Tá? E aí, tecnicamente, como é uma matriz, a gente não pode chamar de norma. Quer dizer, a gente pode chamar de norma, mas não pode chamar de L2 nem L1. Oi? Não é determinante. Tem uma norma chamada de... Bom, aqui vai mudar de 2 para F. Tem uma norma de matriz chamada de norma... Isso aqui é uma coisa que talvez vocês não precisam lembrar. Esse F aqui vem do matemático Frobenius, né? Isso. É o seguinte, a norma de uma matriz de pesos vai ser igual ao somatório, aqui a gente tem I, a gente tem J, os dois vão de 1, aí aqui vai até L menos 1, M de L menos 1, né? M é o número de neurônios, M, L, número de neurônios na camada L, tá? De W e J ao quadrado. Então é basicamente a mesma coisa, só que numa matriz agora. A gente vai somar vai percorrer todos os elementos da matriz, calcular os quadrados deles e somar todos eles. É a soma dos quadrados de todos os elementos da matriz. Tá? Então, tecnicamente, não dá para chamar de L2, mas é basicamente a mesma coisa. Tanto é que quando a gente vai falar de regularização L2 para redes neurais, a gente vai chamar de essa técnica de regularização L2 em redes neurais. Apesar de ser lá, poderia chamar de regularização de Frobenius, mas não, chama de L2. Uma coisa que eu não falei sobre a L1, que é uma característica importante, lembrar, prática, é que se você usa a regularização L1, ela tende a zerar a grande maioria dos pesos. O que você vai ter aqui, você vai ter um vetor de pesos esparso, assim, com vários zeros lá dentro dele. Tá? Hoje em dia, a técnica padrão mais utilizada é L2, tá, de regularização. Aqui a gente vai reduzir o tamanho de W também, mas vai ficar mais próximo de zero, vai reduzir sem ter essa característica necessária de zerar, por causa desse quadrado ali.
Bom, apresentado esses modelos, a formulação deles, a ideia do que é regularização, basicamente é só adicionar então um termo de penalização. Vamos tentar entender a intuição disso aqui numa rede neural agora. Vou manter essa formulação aqui, né? Que esse termo aqui é esse aqui. E vou desenhar uma rede aqui. Do ponto de vista da arquitetura da rede, o que a regularização vai fazer? Ela vai enfraquecer algumas dessas conexões aqui. Tá? Então vamos supor que a gente enfraqueça todas as conexões desses neurônios. O que vai sobrar? Vai sobrar essa rede aqui, ó. Aqui, cada neurônio tem um conjunto de pesos, né? W, 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 W e tal. Então, essa matriz aqui, W, está representada aqui nessas camadas. Então, quando a gente reduz isso aqui próximo para zero, o que a gente está fazendo é neutralizando. Se chegar a zero, você realmente mata o neurônio. Tá? Então, não é, na L1, isso vai acontecer mais claramente. Vai ter neurônios aqui que vão estar zerados mesmo, vários neurônios vão estar zerados. E o que você tem é uma rede que, por mais que ela tenha os neurônios ali, vários pesos estão zerados. E aí você reduz a capacidade da sua rede, tá? É como se você ajustasse a sua rede em tempo de treinamento. É como se você estivesse tirando neurônios de lá, ou dando menos peso para eles, em tempo de treinamento. Entendeu? Então a intuição é um pouco essa. Porque reduzindo esses pesos, você vai estar tirando o poder de alguns neurônios que não são tão irrelevantes assim. Uma outra forma de visualizar isso aqui é que isso vai acontecer na fronteira de decisão. Né? Inicialmente, lá naquela rede muito grande, eu teria uma fronteira de decisão bastante complexa assim. E quanto maior for, vamos pensar agora nesse termo aqui de penalização. Quanto maior for esse termo aqui, mais eu mato esses neurônios e, por consequência, quanto mais eu for matando aqueles neurônios, mais próximo de uma reta eu vou transformando essa fronteira de decisão aqui. Entendeu? Então, se eu aumento muito o lambda aqui, eu vou transformar uma rede com vários neurônios numa regressão logística, por exemplo. Isso, você está fazendo ela não se ajustar muito aos dados, no tempo de treinamento. Então, você está matando alguns neurônios lá em tempo de treinamento. Faz sentido, né? Você começa com uma rede super poderosa e aí fala, eu não sei, porque assim, no 2D a gente consegue plotar isso aqui e ver a fronteira de decisão que melhor se ajusta. Mas num espaço multidimensional eu não consigo ver essas coisas, não consigo plotar os dados, não consigo chutar qual que é a melhor fronteira de decisão. Então, qual que é uma prática que faz sentido? É eu pegar uma rede neural muito grande, resolver o meu problema de subajuste, né? O alto viés lá, resolvo ele, depois em termos de treinamento eu adiciono regularização para ir matando os neurônios que estão causando, né, o sobreajuste ou overfit. Então é um jeito de a gente fazer isso aqui em tempo de aprendizado. Durante o aprendizado a gente ajusta a nossa rede para resolver o problema. Entendeu? E tudo isso é feito a partir do controle da magnitude. Porque, de novo, lembra que no caso da regressão logística, se eu tivesse lá vetorzinhos, um vetor W, com pesos muito altos, por exemplo, peso muito alto para uma entrada X1 e peso muito baixo para uma entrada X2, mas o que vai acontecer? Se eu abaixo esse termo aqui, eu estou reduzindo o peso que eu dou para essa entrada. Se eu reduzo ao máximo zero aqui, eu estou matando, eu quase que nem olho para essa feature aqui. Eu não vou nem olhar para essa feature mais, daquele neurônio, né? Cada neurônio? Isso, mas aqui vamos olhar só para um neurônio, né? Um vetor de W só.
um vetor de peso. Então a regularização é isso, é controlar esses números aqui para controlar ou reduzir o impacto das entradas de um neurônio. Isso para cada camada. Faz mais sentido agora? Uma coisa legal também que é interessante a gente olhar, uma outra intuição que pode ajudar, se a gente olhar para a função de ativação, pensar numa tangente hiperbólica agora, Z e tan de Z, né, que é a tangente hiperbólica, se o lambda for muito alto, o que vai acontecer? A matriz WL vai ser baixa, tá? Vai baixar. Vai ter valores baixos. Então vamos lembrar o que é o Z. O Z de L é WL a L-1, né, mais BL. Então se a matriz aqui tem valores baixos, o Z vai ter valores baixos também, né? Então vamos olhar para a região aqui onde Z tem valores baixos, por exemplo, essa região aqui. Essa região aqui é onde a tangente, por exemplo, a tangente hiperbólica, ela se parece mais como uma reta. A parte linear da tangente hiperbólica está na região próxima de zero. E a parte não linear dela está em valores maiores aqui, ó. Então, quando você reduz Z, você está transformando a sua tangente hiperbólica numa função linear assim, ó. Para valores baixos de Z, você está ativando o neurônio usando uma função muito próxima de uma reta. Então essa é uma outra intuição de por que reduzir o tamanho de W. Reduzindo o tamanho de W afeta o Z, que afeta, que nos dá essa característica aqui. Bom, outra coisa que é importante aqui, que a gente acabou de ganhar mais um hiperparâmetro, né? O lambda. Bom, por último então, vamos falar sobre dropout. Eu vou apagar aqui, gente, ficou alguma dúvida? Dropout é uma técnica bastante geral também para redes neurais, tá? Que é uma outra técnica de regularização que ela é bastante diferente, algebricamente ela é bastante diferente de L1 e L2, mas intuitivamente ela faz uma coisa muito parecida. Qual que é a ideia do dropout? É a gente atribuir valores de probabilidade aqui, ó, para cada camada. Vamos pensar inicialmente aqui valores iguais, 0.5, 0.5, 0.5, tá? E aqui também. E aí, antes de eu executar uma iteração do gradiente descendente para um exemplo, o que eu vou fazer? Para cada camada e depois para cada neurônio, vamos pensar em ponto 5 que é mais fácil, que a gente vai jogar uma moeda e aí se der cara a gente desativa esse neurônio aqui. Se der coroa a gente mantém ele. Tá? É uma roleta russa basicamente aqui. E aí, aqui você entra, você vem aqui e mata alguns neurônios antes de treinar, antes de rodar uma iteração do gradiente descendente. Aí você remove essas conexões mesmo aqui, ó. No caso aqui, você removeria essa conexão aqui, ó, essa aqui, né, essa aqui,
3 aqui, ó. Todas essas aqui. Tá? Essa aqui morreria. A intuição é essa, a gente vai desativar neurônios e treinar a rede agora com esses neurônios desativados aleatoriamente, assim. E aí, para um próximo exemplo, a gente faz isso de novo. E a gente vai ter uma configuração diferente agora de rede. E para um outro exemplo, assim, para cada exemplo a gente vai trocando a configuração da rede e a gente vai aprendendo assim. Não, o processo todo é assim. O gradiente descendente todo vai ocorrer assim com essas reduções aleatórias. A cada exemplo, ó, vamos supor, tiver aqui x1, x2, x3, tá até... Eu vou ter aqui vários exemplos, né? O parênteses é o índice do meu exemplo, não é a dimensão, né? Então vai ter aqui, por exemplo, até n. Então, para cada exemplo aqui que eu for treinar, eu vou fazer aquele processo e reconfigurar minha rede aleatoriamente. Por que isso aqui funciona? Porque para cada exemplo, o que você está fazendo? Quando você remove um neurônio, por exemplo, vamos olhar para a camada de entrada aqui. Quando você remove um neurônio aqui, ou vamos pensar para esse neurônio aqui, ó, que foi desativado aqui. Tá? Vamos deixar esses 3 ativados, vamos pensar nesse neurônio. Vamos manter ele ativado? Se você desativa esse neurônio, para um exemplo, o que você está fazendo? Você está forçando esse neurônio aqui a não dar muito peso para essa ativação aqui, vem aqui. Então, o que acontece na média? Você distribui melhor os pesos entre as ativações da camada anterior. Então, você não coloca todas as suas fichas numa coisa só, entendeu? Tipo, eu vou colocar todos os meus pesos lá, a intensidade toda aqui nessa conexão, não. Eu vou, como por hora ela vai estar morta aqui, eu tenho que me sou forçado a olhar para várias outras ativações. Da camada anterior. Pode, porque o que a gente faz na prática é não usar valores muito altos aqui, né? E a gente vai controlar também esses valores por camada. Então, parabéns, vocês acabaram de ganhar mais um hiperparâmetro, que é a probabilidade de matar um neurônio por uma camada. E essas probabilidades são variáveis. Pode, por exemplo, o que se usa muito é o seguinte: se você tiver muitos neurônios numa camada, a probabilidade pode ser um pouco maior. Agora, no caso extremo aqui, por exemplo, aqui tem um, geralmente você não vai matar ele nunca, né? Vou deixar aqui probabilidade de um... Não, vai ser sempre 0 aqui, né? Se matar ele, vai zerar sempre a ativação dele. No caso, como aqui é sigmoide, vai ser sempre 0,5, né? Porque sigma de 0 vai dar 0,5, então ele vai retornar sempre 0,5 aqui. Então, em geral, na camada de saída, por exemplo, para um neurônio, ou outra camada intermediária que tiver apenas um neurônio, você vai deixar lá a probabilidade de 1. Se tiver 2 neurônios, você geralmente tem uma probabilidade menor, né? Maior aqui, depende de como você vê. A gente está olhando aqui a probabilidade de sobreviver. Mas que é geralmente isso que a gente... assim que a gente denota. A probabilidade que a gente fala é a probabilidade de manter o neurônio. Então, é alta para camadas com poucos neurônios e baixa para camadas com muitos neurônios. E, bom, só por curiosidade aqui, a implementação, né, como eu falei, desse método, você não vai percorrendo os vetores e aí joga uma moeda, os neurônios, joga uma moeda para cada neurônio, você faz isso vetorizado também. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode criar vamos pensar que a gente vai calcular o dropout para a camada 3. A gente pode criar uma variável assim, ó, e aí simplesmente escrever np.random, daí range. Aí aqui, a gente vai pegar a ativação da camada 3. Tá? Então, a gente vai gerar números aleatórios entre 0 e 1
e colocar eles numa matriz de mesma dimensão da ativação da camada 3, que é a camada que a gente está calculando. E aí a gente vai fazer o seguinte, D3 recebe D3 menor. Aqui vai ter uma constante, um parâmetro, chamado de keep DIMS, ou keep probability, né? Que é a probabilidade de manter o neurônio. Tá. Então vamos imaginar aqui a probabilidade 0,8. Aí essa linha vai fazer o quê? Todos os valores que forem menores que 0,8, né, vão ser 1, e os que não forem vão ser 0. Então eu vou ter uma matriz desse tipo aqui, ó, D3, por exemplo. Assim, alguma coisa assim. Tá. A ativação vai estar aqui. A ativação, se for ReLU, vai ser, pode ser 0 em algumas, e pode ser positiva, sei lá, 3.2, 0, 1.5, 0.3, não sei, estou chutando aqui. Tá. A gente multiplica aqui ponto a ponto essas duas matrizes, elemento a elemento. Esse com esse, 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 esse com esse. A gente basicamente mata a ativação. Essa aqui, por exemplo, essa aqui que estava 1.5 vai virar 0. Essa aqui vai virar 0. Tá. Então a gente mata os neurônios dessa maneira aqui. Aí tem uma coisa que geralmente se faz, que é reescalar a matriz pela probabilidade. Dividido igual por 0,8. Essa matriz aqui, o resultado dessa multiplicação aqui, a gente vai reescalar dividindo por esse 1,8 aqui. E a ideia é o seguinte, dessa escala aqui, é para manter o valor esperado de Z. Pensar aqui no Z da quarta camada, o que vai acontecer na média? 20% dos meus neurônios vão ser desativados na média, né? Então vai acontecer o seguinte, que esse valor aqui, ó, vai ser reduzido proporcionalmente a esses 20%. E aí quando eu faço essa divisão aqui, eu reescalo eles para que Z tenha uma ativação esperada próxima da original. Então aqui é basicamente para trazer o valor de Z para um valor esperado original antes do dropout. Entendeu? Então geralmente se faz isso. Não. Bom, a gente poderia, né, fazer dropout. Uma boa pergunta, inclusive, para fechar. A regularização, notem que a gente só fala do vetor W, dos Ws, e não fala dos Bs, né? Poderia fazer para os Bs. Só que, na prática, né, quando a gente tem um sobreajuste, o maior dos problemas está no W, né? Que a gente tem muito mais W que Bs. Então, em geral, a gente faz a regularização só para os Ws. E é isso, gente. Uma pergunta?